Olá, tudo bem? Eu sou Bárbara Moura, terapeuta ocupacional, sou mãe da Cecília e especialista em saúde da criança. E eu programei para vocês uma série de 4 vídeos sobre o que fazer nessas férias, como estimular nossos filhos no geral, nas brincadeiras, na alimentação. E esse primeiro vídeo vai ser sobre o planejamento, como planejar as nossas férias. Você vem comigo? As férias chegaram, e aí? O que nós vamos fazer? Primeiro bate aquela ansiedade na gente, o que eu vou fazer com esse menino dentro de casa? Às vezes nós vamos ter que trabalhar, né? Os pais vão ter que trabalhar, ou não tem quem deixar, como é que vai fazer? E aí o menino o dia inteiro dentro de casa, e aí a gente já se perde, já fica aquela loucura. Mas calma, vamos lembrar de quando a gente era criança, o quanto que a gente gostava das férias. A gente ficava ansioso para chegar os dias, planejava um monte de coisa, às vezes não fazia nada, ficava aquele planejamento só na nossa cabeça, mas aquela alegria de chegar nas férias. E hoje, adulto também, a gente ama férias, né? A gente até brinca que o último mês antes das férias, parece que a gente está trabalhando o ano inteiro. Todo mundo precisa desse momento de descanso, para esquecer um pouco essa rotina do dia a dia, as obrigações, os afazeres, as respostas que nós temos que dar para o mundo. E as crianças é da mesma forma, elas também precisam dessa pausa, desse tempo. E principalmente se ela puder passar junto com os pais, junto dos irmãos, dos primos, de quem ela tem contato, esse ambiente familiar, mais rico vai ser as férias, mais gostoso e mais prazeroso vão ser para as crianças. E por isso que eu falo, vamos lembrar de quando a gente era criança, de quando a gente entrava de férias, o tanto de coisa que a gente queria fazer e às vezes a gente quase não fazia nada. Principalmente porque a gente não planejou do jeito que tinha que ser. A gente não colocou no calendário, não escreveu exatamente o que a gente queria fazer. E nossos pais, às vezes, sempre na correria também não tinham esse tempo com a gente. E nós hoje, como os pais, nós podemos fazer diferente com os nossos filhos para que as férias deles sejam as melhores possíveis. E claro que tudo depende da nossa rotina, de como vai estar o esquema em casa, se os pais vão estar trabalhando, a criança de férias, se está todo mundo de férias, vão viajar, como é que vai ser. E aí eu vou dar algumas dicas de cada uma dessas estruturas familiares que pode ser que cada uma seja diferente da outra. Mas primeiramente, enfim, chegou as férias, chegou o final de ano, normalmente é férias para todo mundo, para os pais, para a criança, todo mundo costuma dar uma pausazinha. Todo mundo não, tem gente que trabalha até mais nessa época, mas vamos lá. Então vamos fazer aquele fechamento do ano. Como que foi esse ano? É importante a gente fazer isso com a nossa criança também, conosco e com a nossa criança. Como que foi o nosso ano? Foi bom? Não foi bom? O que teve de bom, o que teve de ruim, o que a gente pode aprender nesse ano, o que a gente não aprendeu, o que a gente pode levar para o próximo ano. Fazer esse fechamento com as crianças é extremamente importante. Ah, mas meu filho só tem 2 aninhos. Tá, tudo bem, é possível fazer também esse fechamento com ele. Por exemplo, esse ano a gente todo dia saiu atrasado para ir para a escola. Vamos tentar fazer isso de uma forma mais tranquila o ano que vem, menos corrido. Vamos ajustar os nossos horários, as nossas rotinas. E assim por diante. Quanto mais velha for a criança, mais possível de ter essa conversa, esse raciocínio, essa estrutura para que tenha o próximo ano mais produtivo, mais alegre, menos estressante, vamos colocar assim. E tudo que a gente coloca no papel, aquilo é registrado mais de uma vez. Então por isso que eu tô falando, vamos planejar e escrever, marcar data, ter esses registros mais físicos, sabe? Na hora que a gente escreve, a gente está registrando 3 vezes, na verdade. Primeiro você pensou aquilo, depois você colocou no papel e depois a gente leu o que a gente escreveu. Então você faz 3 registros no seu cérebro para que você foque naquilo e tome aquele rumo. Então vamos fazer esse fechamento do ano. O que foi legal, o que não foi tão legal assim, o que a gente pode levar de aprendizado para o próximo ano. A segunda parte desse planejamento de férias, o que nós queremos fazer? Nós queremos viajar e não podemos, ou a gente vai viajar para onde a gente quer, ou a gente vai ter que viajar para um outro lugar, mas está tudo bem. Vamos fazer isso. O que a gente quer fazer? O que nossas crianças querem fazer? O que elas gostam de fazer? E juntar com o que os pais também querem. Então, assim, vamos tentar fazer uma troca, sabe? Uma osmose ali. O que a criança gosta? O que os pais gostam? O que é possível fazer juntos nesses dias de férias? Mesmo que sejam 15 dias, 30 dias, uma semana,
mas o que vai ser possível fazermos juntos. E aí vocês vão conversar sobre o gosto de cada um. E como eu tô falando, quanto mais velha a criança, mais ela pode participar. Quanto mais novinha, os pais vão entender mais o que ela gosta e o que ela precisa. Um bebê de 6 meses, por exemplo, ele já tá em férias, né? Então a gente tem que seguir um pouco a rotina deles mesmo. Mas uma criança de 2 anos que já tá na escolinha, precisa ainda de uma estrutura maior de rotina, mas a gente já sabe o que ela gosta. A gente sabe se ela gosta de pular, se ela gosta de ir no parquinho, se ela gosta de brincadeiras mais tranquilas. Então é mais fácil a gente, quanto mais velha a criança, mais fácil a gente consegue ir juntando o que os pais gostam e o que a criança gosta. E por último, nós vamos planejar no mínimo 15 atividades. Ah, mas por que 15 atividades? Pensando em um mês, janeiro, a gente pensar em 15 atividades, nós vamos ter pelo menos a cada 2 dias, né? Pulando um dia, a gente tem uma atividade com a nossa criança. Pelo menos um dia sim e um dia não. A gente vai ter alguma atividade para fazer com ela. E se ela puder participar, falar o que ela quer fazer, melhor ainda. Ah, mas onde que eu vou inventar 15 tipos de atividade? No próximo vídeo eu vou dar alguns exemplos de atividade, mas Instagram, Google, o que mais tem são ideias de atividades para a gente poder fazer com as nossas crianças. E busque lá, quando você era criança, o que você gostava de fazer. Compartilhe isso com seu filho, eu tenho certeza que ele vai amar, principalmente se ele souber que era uma brincadeira que você gostava, que você fazia com seus amigos. Então, a gente consegue listar 15 brincadeiras assim, no estalo de dedos. E não falo de brincadeiras complexas, ai, que eu tenho que, sei lá, montar um robô de papelão. Tô falando disso não, tô falando bolinha de sabão, pular corda, pular no saco, fazer massinha caseira. Então, são ideias simples, fáceis, que a gente busca na internet, ali no celular, com a criança mesmo. Mas o importante vamos colocar no calendário os dias que nós vamos fazer essas atividades. Não precisa ter hora e data marcada, mas pelo menos ter o turno. Ah, nós vamos fazer isso à tarde, a gente vai fazer isso à noite, a gente vai fazer isso de manhã, para que fique certo que vocês vão fazer. Então, quanto mais informações a gente consegue colocar no papel, de dia, horário e tudo, mais certo é que a gente vai conseguir fazer. Porque internamente, mentalmente, a gente cria um planejamento no nosso cérebro. Então, na hora que a gente registra, a gente coloca uma data, o dia, o local, coloca todas essas informações, é como se o nosso cérebro nos direcionasse para que a gente conseguisse fazer isso. Então, vamos fazer desse jeito. Então, vamos lá. Vamos falar das 5 estruturas possíveis que pode estar acontecendo na casa de vocês, assim. Sua criança está de férias, só que os pais estão trabalhando. É uma estrutura muito comum de acontecer. Ou, a segunda, as crianças estão de férias, os pais de férias e vocês estão em casa. A terceira, as crianças de férias, os pais de férias, vocês em um hotel. A criança de férias, os pais de férias em casas de parentes. E a criança de férias, os pais trabalhando, mas essas crianças estão lá na casa da avó, da tia, de alguém que pode cuidar dessa criança. Esse último caso é o mais complicado para a gente fazer um planejamento, porque nossa criança vai estar sob cuidado de uma outra pessoa. Então a gente mexer na rotina do outro é um pouco mais difícil. Mas o que eu sugiro vai para casa da avó, vai para casa da tia, para casa de quem for. Manda os brinquedos que sua criança mais gosta, manda a lista de atividades para esse parente e o dia que ela puder fazer, ela faz. Manda recursos financeiros também, junto com a criança, seu parente poder sair para tomar um sorvete, ir num parquinho, ir na pracinha. E dá ideias para o seu parente também. Se ele puder fazer algumas dessas atividades, vai ser ótimo. Se não, infelizmente você vai ter que contar com a boa vontade do outro. Mas então vamos lá. O primeiro, que é a criança em casa e os pais trabalhando, vai precisar de mais planejamento ainda. Por quê? Ah, o menino entrou de férias, aí tá, vamos fazer essas atividades, vamos. Mas aí você vai continuar na sua rotina. Você vai estar cansado, você vai chegar em casa, você vai querer continuar do mesmo jeito. Só que seu filho tá lá o dia inteiro, às vezes fazer nada, só no Netflix, no YouTube. E ele quer fazer alguma coisa, ele quer estar com você, ele vai estar com mais saudade de você, porque ele não teve um dia cheio de atividades, então ele ficou lembrando de você. Então é mais um motivo para ter mais planejamento. E assim, vamos aproveitar o verão, que o dia fica claro até mais tarde, até umas 7, 7h30, pelo menos aqui em Minas, na Bahia, né, alguns mais sudeste, assim, o dia tá claro até bem mais tarde, então é possível fazer alguma programação no finalzinho da tarde. Chega do trabalho, nem troca de roupa não, se for sair, já sai logo com o menino, vai fazer alguma programação que vocês planejaram, porque é igual academia. Se a gente chega em casa, toma um banho e tal, você, deixa pra lá, filha, amanhã a gente vai, aí amanhã a gente vai, e acabou que vocês não foram pra lugar nenhum. Vou repetir. Planeja, coloca no papel, para que
sejam possíveis e as atividades planejadas para as férias sejam realizadas. A segunda modalidade, segunda estrutura que pode estar acontecendo aí na sua família é vocês dois de férias. Vocês dois, quero falar assim, né? As crianças e os pais de férias, só que vocês estão em casa, vocês não vão viajar, vocês vão continuar numa rotina parecida, numa rotina semelhante. Aí fica mais fácil, mas mesmo assim precisa de muito planejamento, porque quando a gente está em casa, a gente quer colocar as coisas no lugar. A gente quer arrumar armário, a gente quer jogar coisa fora, a gente quer aproveitar aquele tempo que a gente está em casa e a gente não tem. E aí os meninos vão ficando de lado. Agora o que a gente pode fazer é colocar eles nessa bagunça com a gente, ajudar a rasgar papel, que eles adoram. Falou que a bagunça é com o menino, né? Colocar eles para ajudar a organizar as coisas junto com vocês, organizar os brinquedos, o que pode doar, o que é lixo, o que eles vão continuar. Porque no Natal ganha muito brinquedo, então às vezes é a hora de dar uma reciclada em casa. E além disso, vão lá juntar aquelas 15 atividades que vocês planejaram e vamos colocar em prática. Vamos pegar o calendário, vamos colocar no calendário que dia que a gente vai, qual horário. Aproveitar as atividades gratuitas que tem no meio de semana nas cidades, museu, parque, parque ecológico, não sei o que tem na sua cidade, mas assim, eu tenho certeza que tem muita coisa para vocês fazerem. Então, aproveita, vai em coisa paga também, vai em coisa gratuita, sai de casa só para passear, para fazer uma caminhada, para os meninos andar de bicicleta, patins, motoquinha, eu não sei o que vocês têm. Procura atividades para fazer em casa mesmo, use esse tempo com a sua criança, faça nada com a sua criança, vamos assistir um filme, vamos comer uma pipoca, vamos fazer um doce, inventa coisa em casa. E ali tá sob seu domínio, né? A casa da gente, tem hora que a gente quer viajar e tudo, mas a casa da gente é o lugar mais confortável que existe. Então, aproveite esse momento. Uma outra estrutura que vocês podem estar é a criança de férias, os pais de férias, e vocês vão para um hotel. E no hotel, normalmente, quando a gente está viajando para outra cidade, já tem várias programações. Mas é o seguinte, procura saber se essas programações têm a ver com criança. Porque às vezes a gente vai para um lugar maravilhoso, cheio de beleza natural e tudo, mas para criança aquilo não faz muito sentido. Então, busque o sentido para essas atividades enquanto vocês estiverem fazendo esses passeios. E quando estiver no local, busquem atividades que vocês podem incluir melhor as crianças, que elas também vão divertir. E antes de viajar, procura saber o que vai ter lá, quais passeios tem nessa cidade e faça esse planejamento também, programe com seus filhos. Façam atividades também que não está naquele script das agências de viagem, dos passeios, algumas programações livres, sabe? Que isso também é muito bom para a família, para todo mundo. Uma outra estrutura de férias é as crianças de férias, os pais de férias e vocês estão em casa de parente. E o que eu peço quando a gente está em casa de parente, para a gente tomar muito cuidado. Porque quando está na casa do outro, a gente entra na rotina do outro, na estrutura do outro, às vezes a casa de quem a gente vai, a pessoa não tá de férias, então fica aquela coisa, né? Mas assim, procure se informar daquela cidade, ou seja, é a cidade que você morava antes, né? Que às vezes a gente costuma ir, vai para casa da nossa mãe, né? Da avó da criança, ou para casa de uma tia, para quem quer que seja. Busque fazer coisas nessa cidade, fazer atividades que vão ter outras crianças também, porque às vezes quando a gente junta com a família, a gente quer ficar conversando, contando a fofoca da família, contando aquele tanto de coisa e tal, e os meninos vão ficando naquela. A sorte deles quando eles têm os primos ali que eles vão brincar, aí eles mesmos arrumam as atividades deles. Mas chega uma hora que eles também vão entediando. Então assim, procura ver se tem um trenzinho na cidade, se tem alguma pracinha, e eles vão adorar conhecer lugares diferentes. Se tem uma sorveteria diferente, se tem, meu filho não toma sorvete, lactose, faz alguma programação que vocês gostam, comer coisa que vocês gostam. Hoje as cidades, mesmo as cidades pequenas, tem quase todo tipo de comércio. Então assim, aproveitem, só o cuidado para não ficar só em casa, dependendo da hora que o parente quiser levar vocês passearem. Hoje está tudo muito fácil, a gente busca no Google, normalmente as cidades têm aplicativo de Uber, né, sei lá o nome. Lá em Teoflotone mesmo, na minha cidade, tem um aplicativo lá, o nome é ótimo, não estou conseguindo lembrar agora, não sei o que, carona, alguma coisa assim, mas toda cidade hoje tem isso, gente. Ou pega um táxi e vai, pega ônibus e vai. E ônibus super divertido, que a maioria das crianças hoje nem anda de ônibus. E eles adoram. Então aproveite isso. E o quinto foi o que eu já falei, que é as crianças de férias na casa dos parentes e os pais em casa, continuando com a sua rotina, que é muito comum também. Mas se eles estão na casa de parente, faça isso. O controle é mais difícil, o planejamento das atividades é mais difícil,
mas é muito possível. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a começar a pensar nessas férias. Fiquem ligados que vão vir mais vídeos sobre férias, como eu falei com vocês, vão ser 4 vídeos, uma sequência, então fiquem ligados, a cada semana vai sair um. Espero que dê tempo de vocês fazerem coisas legais nessas férias. E se puderem, me conta aqui o que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando em planejar. Se isso te ajudou um pouco a dar uma clareada aí na sua cabeça. Vou te pedir para dar um joinha se você gostou, quero um joinha bem sincero. Se inscreva no meu canal, ative o sininho. E se você quiser, salve esse vídeo até para assistir junto com seu filho. Olha que legal, tenho certeza que ele vai ter vários insights, às vezes até mais que a gente. Um grande abraço, até mais.